Aleluia. Vamos cantar o hino que estamos aprendendo. Vem o dia de fulgor, ou que dia de glória será. Aleluia. Nós temos a plena certeza que uma destas manhãs, como teu profeta, nosso profeta nos falou, haverá um brado, Senhor, um clamor. Aqueles que partiram há muitos anos ressuscitarão, e nós que estamos vivos para aquele dia, num abrir e fechar de olhos, seremos transformados. Nós temos esta certeza em nossos corações e estamos lutando, Pai, a cada dia. Não porque sejamos masoquistas, mas porque nós temos uma meta, temos um objetivo, Senhor. Senhor, e às vezes este caminho parece ser tão difícil e até impossível de ser,
concluída a jornada. Em momentos de nossas fraquezas, nossas debilidades, não tem faltado até a vontade de desistir e de parar. Porém, Senhor, dentro de nós há uma voz que clama desde o profundo da nossa alma, sim, Senhor, de que temos que prosseguir. amém. Porque o Senhor disse que o Senhor é a nossa porção. Nessa jornada temos chorado, sofrido, temos rido, temos tido momentos inesquecíveis de alegria e também, Senhor, de problemas. Porém, se tivéssemos somente alegrias, que virtude, ou como poderíamos chegar diante de Ti e dizer, Senhor, bem-aventurado aquele que venceu? Não teríamos nada que vencer. E se nós tivéssemos, Senhor, somente lutas e não vitórias, isso seria, Senhor, decepcionante também. Porém, o Senhor nos trouxe um equilíbrio. Nós saboreamos vitória, mas também sentimos o amargor da derrota. Porém, como disse Paulo, mas não destruído estamos. Senhor, de uma coisa estou certo, Pai, que sejamos fracos, débeis e muitas vezes, Senhor, até mesmo ingratos, porém o Senhor se mantém fiel a nós. Pai, não tome em conta as nossas fraquezas e debilidades e até mesmo a nossa ingratidão, Senhor. Pai, tenha misericórdia de nós. Senhor, eu sou fraco. E quando sou fraco, como São Paulo disse, é quando sou forte. Porque quando estou fraco, Senhor, é quanto mais vontade tenho de lutar, Senhor. Ainda que eu não tenha forças, porém, quando eu vou diante de Ti, Senhor, é como que todo o meu ser fosse renovado, Senhor. Senhor, assim cada um de nós temos nossas diferentes lutas, batalhas, vitórias, problemas, porém todos estão direcionados a uma causa. Todos nós temos uma meta e um objetivo. É o arrebatamento, Senhor. E nós não vamos desistir. Nós vamos prosseguir, Senhor. Nós não somos daqueles que retrocedem ou que desistem. O Senhor disse: aquele que colocou a mão no arado, não volte o seu olhar para trás. Senhor, estamos certos de algo. Glória ao nome de Jesus, que em nossa debilidade o Senhor é quem nos fortalece. Todos os heróis da fé tiveram seus pontos fracos e todos eles falharam. Porém, quando a sua biografia foi escrita, Senhor, por São Paulo, eles foram chamados de heróis da fé. Senhor, nós também queremos e anelamos que quando a nossa biografia seja escrita, nós não sejamos chamados de covardes, não, Senhor. Porém, Jesus, estamos aqui certo de que concluiremos nossa jornada. Ó Senhor, nos avive a cada dia. Ó Jesus, abençoa a tua igreja, cada irmão, cada irmã. O Senhor conhece as necessidades de cada um. O Senhor conhece seus anelos, seus desejos. Oh Senhor, tudo está diante de Ti, meu Pai. Porém, o anelo principal é chegar àquela estatura, é chegar àquele batismo, é chegar ter aquela experiência com o pilar de fogo. Essa é a nossa meta.
Esse é o nosso objetivo. Me ajude nesta manhã na exposição de tua palavra. Senhor, estou aqui, meu Pai, para dizer somente aquilo que está em tua palavra, aquilo que o teu profeta tem dito. Se eu digo o que a tua palavra diz e o que o teu profeta diz, eu não terei problema, Senhor. Por isso, Senhor, te peço que me dê a tua inspiração e que o Senhor, Pai, dê à igreja a capacidade de humildade para entender e compreender, Senhor, aleluia, o que o Senhor quer que seja dito na simplicidade. Nos ajude em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Deus abençoe, irmãos. Vamos tomar duas porções nesta manhã. Livro de Apocalipse 5 e Apocalipse 22. E vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi um anjo forte bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciãos: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. E veio e tomou o livro da destra do que estava assentado no trono. Apocalipse 22, 19. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte do livro da vida e da cidade santa e das coisas que estão escritas neste livro. Deus abençoe a sua palavra. Sentai-vos. Consiga aí a mensagem: Senhor, este é o tempo. Coloca aqui, por favor. Pregado em 30 de dezembro de 62. Esta mensagem. Eu quero dizer para vocês, irmão, que este tema sobre os 7 trovões é como caminhar a folha de uma navalha. Eu ainda digo que uma navalha ainda é muito grossa, pela folha de uma gilete, que ainda é mais fina ainda. E porque é algo, irmão, que não podemos dar-nos o luxo de conjecturar, interpretar ou imaginar. Não. Porque o irmão Brana disse que, inclusive, se nós errássemos isso, daremos brecha a ismos. Então nós temos que nos parar justamente ali e dizer aquilo que o profeta disse.
Uma história, você para poder saber a história, você vai ter que ouvir ela desde o início. Muitas vezes nós vemos um filme ou lemos um livro e nos lembramos de quase todo o livro, mas nem de todo o livro. Há muitas coisas que nós temos que ter humildade, ainda que saibamos de mais ou menos por onde vamos. A humildade é uma virtude que Mombrana disse que é dada pelo Espírito Santo a nós. Creio que eu não sei, eu acho que é perguntas e respostas, ou é a ordem da igreja, onde o Mombrana ele disse: o dia que você saber mais que o seu pastor, é tempo de você mudar de igreja, porque você não terá humildade para aprender. E isso é verdade. Isso é verdade. E então há coisas que dentro da palavra, dentro do que o profeta diz, que parece que seja confusa. Porque quando nós expressamos, por exemplo, que a Bíblia diz aqui: e havendo o cordeiro aberto um dos selos, se Apocalipse 6, e olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia como em voz de trovão. Em outra, é como em voz de trovão, vem e vê. No desenvolver do tema, isso aqui o irmão Brana vai e toma, e outras mensagens que não vou entrar ainda nisso. Ele disse: isso aqui foi. Ele disse: um trovão soou. E ele disse: e o que é um trovão? Ele disse: é a voz de Deus. Sendo a voz de Deus que soou na primeira era, no leão, no ministério de Paulo, ele disse: aquilo ali, veja bem, a voz de Deus, ele disse ali, abriu 7 mensagens. Ou seja, 7 homens foram inspirados por Deus: Paulo, Irineu, Martim, Columba, Lutero, Wesley. E você vai ver o final com William Branham. E aquela única voz ali no início deu para cada um, era a porção de luz que eles necessitavam para aquela era. Que é isso? Então, para aquela era, Mombrana disse: Martinho Lutero não podia pregar a mensagem de Wesley ou do anterior, cada quem tinha que pregar no seu tempo. O mesmo Deus inspira, o mesmo Deus unge aqueles homens, eles vão ali, como está na pirâmide ali, você vai ver, no início ali, você não vai ver que ali estão os animais, não. Ali houve uma voz como de trovão, porque foi a voz de Deus. Foi Deus ali, naquela primeira era. E logo então aquela voz ecoou. Você sabe que uma voz aquela, quando ela como é a palavra? Que eu esqueço essa palavra. Ecoar, rebumba, como é a palavra? Rebumbar. Ela vai em forma assim de pirâmide. É ou não é? É? Você faz aqui, aí ela vai diminuindo, tá chegando lá. O que tu disse? Quer dizer, ela vai em forma de pirâmide assim. Então Deus falou aqui, logo aí foi passando. Você vai ver que tem 7 eras.
os mensageiros e as virtudes. E aonde estão os selos naquela pirâmide ali? Sete eras, as virtudes, os mensageiros e os selos estão onde? Tem que estar ali. Porque o Mombrana disse que as sete eras e os sete selos vão paralelo. Mas isso é uma história para depois, viu? Não é para agora não. Isso é para depois, agora não. E então você vai ver que ali, louvado seja o nome de Jesus, aquela voz ecoou. Então ungiu Paulo. Paulo falou de coisas extraordinárias. Logo veio a Irineu com a porção de luz para a sua época. Mas todos foram ungidos pelo mesmo trovão, pela mesma voz. E outra coisa, quando essa voz soou, não abriu os mistérios. Não foi aberto nada. Eles disseram somente o que era necessário para eles entrarem. Porque se eles soubessem a revelação completa, para que o William Branham teria vindo trazer uma restauração completa? Eles teriam que ter somente a porção para a sua época. Porque a luz completa seria para nós. Como é que é isso? Como é que é isso? Glória ao nome de Jesus. Simplesmente que você vê, se observa naquela pirâmide ali, eu pelo menos estou aqui. Aqui, meus olhos alcançam ambos lados, assim, para lá. Para cá não posso ver, nem para cá, mas para cá eu posso ver amplamente. Então, dentro das virtudes, das eras, dos mensageiros, estão os selos ali. Mas eu não vou dizer nada sobre isso, porque ainda não vou entrar nisso. Somente estou dando. Então, dentro desse ponto que queremos falar, entende? Nós vamos por etapas, devagar, para não cansar e não nos enredar. Amém? Se você tiver no final da história, se você tiver alguma dúvida, que certamente vai ter, glória ao nome de Jesus, você entra no escritório, marca comigo e nós vamos conversar. Amém? E podemos conversar, como o Mombrana disse, se você não está de acordo comigo no algo que eu disse, então marque uma consulta no escritório ali e nós vamos conversar. E você puxa a Bíblia, puxa onde está e aqui está. Me prove o contrário. Amém? Essa é a atitude correta de cada cristão, de cada um de nós. Então ali nós conversaremos. Se estou errado, vocês querem que eu tenha coragem de vir aqui e corrigir isso? Sim. Ou não? Sim. O que o púlpito diz, não tem volta atrás. Não? Eu tenho suficiente valor, meu amado irmão, para dar não só um rosto, mas o outro também. Eu não tenho dificuldade não, irmão. Agora, o que eu quero dizer para você, que aqui Apocalipse 6 está dizendo, uma voz, um trovão, como de trovão, aleluia, e foi só um. Não tem mais trovão, nem no cavalo vermelho, nem no cavalo preto, e nem no cavalo amarelo. Me prove isso na Bíblia. Não tem. Não tem. Porém, nós vamos por etapa. Nós não vamos colocar a carroça diante do cavalo. Nós vamos devagar. Vocês estão bem? Vocês estão preparados para estar 3 horas aqui comigo? Eu comi mais ou menos, né? Aí, glória ao nome de Jesus. Irmão Roosevelt, está bem, meu irmão? Você se sente bem? Ok. Ore por ele, ele tem tido umas crises esses dias de saúde. E realmente
E outra coisa para vocês, quando o irmão Roosevelt visitar vocês, eu vou dizer daqui do púlpito, veja bem, não dê para ele, veja bem, nem sal, nada doce, nada de leite moça, nada de nenhuma classe de coisa dessa. Nada. E se ele insistir, então você não come. Você vai comer na rua, mas aqui não. Amém? Porque ele está vivendo um momento, por causa o culpado é ele mesmo. Viu? Eu estou dizendo daqui para que seja, é verdade ou não é? No nome de Jesus. E eu digo por experiência própria, viu? Sim. Então, ore por ele, tem tido uns momentos de saúde um pouco, tem que fazer uma bateria de exames, entende? A glicemia está muito alta, a pressão está desequilibrada. Bem, e assim sucessivamente. Então, oremos por ele, viu? Louvado seja o nome do irmão Alírio, também viaja hoje. Onde está o irmão Alírio? Ah, está ali. O irmão Alírio viaja esta noite para Boa Vista. Eu também viajo no Asa Tour, né? Às 23h30. No Asa, né? Pelo voo da Gol, chega em Boa Vista 1h da manhã. Bem, então, se Deus permite, estamos de volta no dia 12. No dia 12 de fevereiro. É um dia especial, né? Dia 12 de fevereiro, quer? Meu amor. Ah, é 14? Ah, ok. Ok. 12 com 14 não tem muito diferença, é só duas coisas mais. Né? Na Venezuela eles comemoram o dia dos São Valentim, né? O dia do amor. Né? Muito bem. Então, oremos por ele, pelo irmão Aloysio, a irmã Marta, né? Está aqui conosco. E no dia 18, se Deus permitir, estou indo a Belém, logo a Altamira, Napu, Medicilândia ou Medicilama, como você quer entender. Orem por nós, eu estou fazendo um esforço para ir, irmão, devido à dificuldade, mas pastor Aquiles Rondon vai me acompanhar, pastor Dário também, estarão conosco na inauguração do tabernáculo lá em Medicilândia, entende? E assim que temos. Na última semana do mês de março, já tenho agendado a viagem para o Baixo Amazonas, última semana de março. Está em Boa Vista do Ramos, Lago Preto, Urucurituba e voltar para Manaus. Então, aqueles que me quiserem acompanhar, vamos lá, né? No nome de Jesus, vamos lá. Então, orem por isso, para que o Senhor nos ajude nessa caminhada. Muito bem. Já tem aqui a mensagem? Glória ao nome de Jesus. Parágrafo 204. Lembre-se de uma coisa, Umbrana disse: não interprete, não arrazoe, não imagine. Ele vai e diz: diga o que diz a fita, porque sou responsável por ela. Então, nós vamos por etapa aqui. Então, nós ainda estamos falando desse ponto aqui. Mombrana diz aqui no parágrafo 204, que está aí, vocês estão vendo bem? Ok. Ele diz assim, olha: eu creio, está igual? Sim. Eu creio que o sétimo anjo de Apocalipse 10 é o mensageiro da sétima era da igreja de Apocalipse 3:14 ou 14. Por quê? Porque há pregadores da mensagem que diz que não é, que o Mombrana é só mensageiro das 7 eras de Apocalipse 3:14 e não de Apocalipse 10:7. Mas aqui ele está dizendo nitidamente, claramente,
que não é assim. Creio que na era de Laodiceia, ele diz ali, esse mensageiro faria duas coisas. Faria voltar o coração dos filhos aos pais e revelaria o mistério dos 7 trovões. E aqui ele está dizendo, eu creio que o 7º anjo de Apocalipse 10 é o mesmo da 7ª era da igreja de Apocalipse 3:14. Recordem agora, deixe-me ler. Mas nos dias da voz do 7º anjo, o 7º versículo, quando tocar a trombeta, se cumprirá o segredo de Deus. O segredo de Deus. Agora, esse segredo é o que daqui a pouco nós vamos entrar no estudo sobre o livro eterno. Aleluia. Mas só quero entrar um pouquinho mais aqui. Ele disse: agora vocês notam, este era um anjo, e o anjo da 7ª era da igreja, porquanto aqui diz que é o 7º anjo da 7ª era da igreja, encontramos que se desejam ver quem? Onde está o anjo? Apocalipse 3:14, é o anjo para a era de Laodiceia. Agora, vocês recordam quando isso foi dito lá? Os anjos para as eras da igreja, e agora nisto concordará exatamente nestes 7 selos, sobre os quais viremos falar. E os 7 selos dos quais estamos tratando de falar, quando chegarmos a este tempo, são os 7 selos escritos. Porque há 7 vozes que não foram escritas. É por isso que ele está dizendo dos 7 selos escritos. E estes 7 selos, conforme vocês sabem, são exatamente a manifestação dos 7 anjos, das 7 eras da igreja. Ou das 7 igrejas. Mas ali estão outros selos que estão na parte de trás do livro. Ou seja, as 7 vozes que estão de trás da parte, na parte de atrás do livro, fora da Bíblia. Notem, chegaremos a isso no momento. Então você vai ver que estão 7 eras, 7 selos escritos e as 7 vozes que não foram escritas. Que não foram escritas. Porém, o profeta, você vai ver no desenvolver do tema, que ele vai e expressa, louvado seja o nome de Jesus Cristo, que ele viu aquilo completo, porém ele não podia dizer nada sobre aquilo. Ele chegava e parava, avançava um pouco e parava, e não disse mais nada. Não disse absolutamente mais nada. Então ele vai e diz aqui, agora, vamos ver aqui, 208, agora ouçam atentamente, o 7º anjo de Apocalipse 10:7 é o mensageiro da 7ª era da igreja, vem? Agora observe, observe aqui, mas nos dias da voz do 7º anjo, quando ele começar a tocar a trombeta, se cumprirá o segredo de Deus. Se cumprirá o segredo de Deus. Agora, você diz Apocalipse 10:7 e logo Apocalipse 3:14 e Apocalipse 10:7. Você vai ver que aqui no capítulo 7, versículo 10, capítulo 10, versículos desse, mas no dia da voz. Num ele estaria em cena e na outra não estaria em cena, mas estaria no tempo da voz. Glória ao nome de Jesus. E disse, agora aqui o 7º anjo está proclamando esta mensagem, está proclamando à igreja de Laodiceia a sua mensagem. Notem seu tipo de mensagem. Agora isso não era para o primeiro anjo, isso não foi dado a ele nem para o segundo anjo. Como eu estava dizendo no princípio, que aquela voz foi dado somente à luz para a sua época. Não foi revelado tudo de uma vez, não. Simplesmente soltou uma porção para a fé, a porção da fé foi dada, uma porção logo da virtude
E logo Paulo, Irineu, Martim, assim, a cada um Deus foi soltando a sua porção. Então, se você ler as sete eras, você vai entender que Deus deu a cada uma porção de luz. Por quê? Você vai ver que o candelabro, quando o sacerdote tomava aquela primeira luz ali, glória ao nome de Jesus, e você vai ver que aquela primeira vela ali, aquela primeira luz ali, acendia logo a primeira, e acendia a segunda, e assim a terceira, era a mesma luz. Não era que só apagavam, não, era a mesma, uma luz acendia a outra. Então, assim foi, a palavra de Deus foi passando de Paulo a Irineu, a Martim, a Columba, a Lutero, a Wesley, até chegar na restauração de tudo. Por que teria que ser hoje a restauração de tudo? Porque nós somos os últimos. Nós somos os da hora undécima. Os últimos trabalhadores, não tem mais. Esse negócio de clamor da meia-noite, glória ao nome de Jesus, isso aí é conversa fiada. Porque o profeta disse que o clamor da meia-noite foi a voz do alarido. Não tem nada a ver. Glória ao nome de Jesus. Eu não sou racista, porque eu também sou neguinho também. Mas não tem nada a ver com a África. E então você vai observar, meu amado, que aquela voz foi indo, ecoou, e a voz, então, Deus, então, a cada um, Deus deu a sua porção para a sua época. Mas, por exemplo, os de Paulo entrarão pela fé ali. O Irineu, a virtude, a Esmirna. Porém, a cada mensageiro que vai subindo, pelo menos, Irineu já necessitava de fé e mais outra virtude, né? Martim já necessitava de fé, virtude e ciência. Já Columba tinha que ter temperança, ciência, virtude e fé. Lutero tinha que ter paciência, temperança, ciência, virtude e fé. O Wesley tinha que ter piedade, paciência, temperança, ciência, virtude. Isso aqui vai aumentando a coisa. Quando chegou a Elias ou Brana, então já ia a coisa completa. E as 7 virtudes tem que estar. Amor fraternal, que é o último, piedade, paciência, temperança, ciência, virtude e fé. Ou seja, a coisa foi crescendo, foi aumentando. Então nós agora, nesse tempo final, nós temos que ter a fé de todos eles que tiveram as porções que eles tiveram. Nós temos que juntar todas essas porções e nós temos que tomar toda em nós. Quantos me estão entendendo? Amém. Porque o de Paulo, como é que ia reclamar a virtude se teve nada mais ali na época de fé? Mas nada. Ele não podia tomar outra parte não podia, porque isso era para outra era, isso era para outra etapa. Já não era para a época de Paulo. Louvado seja o nome de Jesus. Você sabe que Paulo foi um profeta. O Mombran diz que os outros foram reformadores. E logo culmina a pedra lá em cima com um profeta também. Ou seja, 2 profetas, une a coisa. Louvado seja Deus. Então ele diz aqui, veja. 209. Agora aqui o 7º anjo está proclamando esta mensagem, está proclamando a igreja de Laodiceia a sua mensagem. Note, seu tipo de mensagem. Agora, isto não era para o primeiro anjo, isso não foi dado a ele, nem para o 2º anjo, nem para o 3º, nem para o 4º, nem para o 5º, nem para o 6º. Vê o que eu estou dizendo? Mas foi o 7º anjo quem teve esta classe de mensagem, a mensagem da restauração. O último anjo tinha que estar. O que um 8º mensageiro vai restaurar? Nada, que vai restaurar mais nada. Não tem mais nada para restaurar. Que era, disse, notem seu tipo de mensagem, consumando todos os mistérios de Deus que estão escritos no livro. Todos os mistérios de Deus. O Mombrana fala ali, senhores, esse é o tempo, sobre os mistérios que deveriam ser restaurados, esclarecidos, justamente no tempo da voz do 7º anjo.
de Apocalipse 3,14. Se você tiver essa mensagem, aconselho que você, essa que nós estamos lendo aqui. O sétimo anjo está terminando todos os mistérios que têm permanecido como cabos soltos através destas organizações e denominações. O sétimo anjo os reúne e consuma o mistério completo. Isso é o que a Bíblia diz: consumará o mistério do livro escrito. Agora, um diz: não, o sétimo selo não foi aberto, ou seja, não foi revelado. Outro diz: sim, foi revelado. Aberto foi, porque o profeta viu, João também. Foi proibido de escrever? Foi. Não foi revelado, não foi dado a conhecer. Agora, por quê? Isso é para depois. Aleluia! Tocar a trombeta significa a trombeta do Evangelho. E tocar uma trombeta na Bíblia significava preparar-se para uma guerra escriturística. Vocês estão anotando? Guerra escriturística. Se desejam anotar isto, 1 Coríntios 14:8, Paulo diz: se a trombeta der um som incerto, quem se preparará para a batalha? E se não tiver um som escriturístico, uma vindicação da palavra de Deus manifesta, como saberemos se este é o tempo do fim? Uma pessoa vem com não, isso é dessa maneira. Tem que ter o respaldo escriturístico. Tem que ter o respaldo escriturístico. Louvado seja Deus. Se dizem que eles creem que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre, mas negam seus sinais e maravilhas, que o reino completo da natureza crê, e toda a igreja crê nele por meio disto, como saberemos? Como nos preparar? Observe, se der um som incerto, não é escriturístico. Quem pode se preparar? Mais uma trombeta. Notaram? Agora veja. Um som incerto. O cordeiro saiu do trono de misericórdia e veio e reclamou os seus. Isso é um som incerto. Isso não está correto, porque nós vamos falar sobre isso. Porque ele ainda não saiu do trono de misericórdia. Isso aí é uma ala que nós vamos tocar, mas nem agora não. Mas só vou dar uma coisinha mais aí. Olha, no dia que o cordeiro sair do trono de misericórdia e reclamar os seus, o Mombrana disse: aquele trono se converte em trono de juízo. Não tem mais misericórdia. E na mesma mensagem essa que eu estou citando, o irmão Brana diz ali: porque diante do trono branco não há mais misericórdia, porque não há sangue. E seus selos, e trono de misericórdia e juízo também ele diz ali. Apocalipse 4. Apocalipse 4, parte 1, 2 e 3. Pode ler os 3 livros. Aleluia. E então, meu amado irmão, glória ao nome de Jesus Cristo, nós então vemos dizer que já não há sangue. Então terminou a intercessão. Não, agora a intercessão, o trono desceu, está no coração da noiva. Um momento. Louvado seja o nome de Jesus. Eu sei que nós, como cristãos, quando oramos a Deus, nós fazemos uma intercessão, uma petição. Deus nos dá se Ele quer, né? Eu vou ante um juiz, doutor, eu quero que fulano de tal seja solto. E o juiz diz: você quer que solte aquele sem vergonha, ladrão, assassino, violador? Quero, não solto. Ele tem todo o direito de decidir soltar ou não. Eu posso, o Mombrana disse: a oração não salva ninguém, mas protege. Louvado seja. Então você vai e ora, você pede, porque nós temos um mediador entre Deus e homem, Jesus Cristo.
Agora Deus dá a você se Ele quer. Agora dizer que já o sangue saiu de lá e está aqui no coração da noiva, está aqui embaixo já não, ou seja, já desceu, já não tem mais nada lá, o céu está vazio. É uma incoerência sobre isso. Porque tirar ele do trono, terminou a intercessão, acabou a misericórdia, o pé foi colocado sobre o mar e o outro sobre a terra, e disse: o tempo não é mais. No dia que ele diga o tempo não é mais, é porque o rapto aconteceu. Porque se acabar o tempo para nós, já não há mais tempo. Tempo é agora, ainda há tempo, ainda há sangue no propiciatório, ou não há? Ou se secou? Você crê que secou? Não, irmão. Glória ao nome de Jesus. Se você vai e ora pelo irmão Rússio, você crê que Deus ouve ou não ouve? Agora ele vai crer ou não? Amém. Ele não está dormindo hoje, viu? Está com os olhos bem abertos e aí o ouvido bem sintonizado. Que maravilha, meu irmão. Deus te abençoe, irmão Rússio. Aleluia. Então ele diz aqui: notaram vocês cada uma dessas eras, conforme eu lhes disse acerca da igreja, entrando foi tocada uma trombeta, um selo se rompeu. O que é uma trombeta? Uma voz. E uma trombeta significa guerra também, escriturístico, como ele dizia lá em cima. Se não der um som escriturístico, o que será isto? Mas deixe-me chamar isto à sua memória, não perca agora. Notem, cada era da igreja teve seu mensageiro. Ali está, Paulo teve seu mensageiro em Éfeso, né? Irineu teve ali Esmirna, e assim sucessivamente, sabemos disso. Paulo foi o primeiro mensageiro, e quando a primeira trombeta soou e foi solto o primeiro selo, Paulo era o primeiro mensageiro, conforme encontramos. Que fez ele? Declarou guerra, porque ele foi a trombeta para aquela época, para aquela geração. Ele foi a voz de Deus, ele foi o instrumento de Deus para aquela geração. Sobre o que? Sobre a igreja ortodoxa, por não haver crido no sinal messiânico que Jesus havia produzido para eles. Claro, eles deveriam conhecê-lo, deveriam haver conhecido ele. Recordem, Paulo veio no final da era, todos os mensageiros vêm no final da era. É no tempo do fim quando estas coisas são expostas. Paulo, conhecendo as escrituras e sabendo que Jesus era o Messias, detonou aquela sinagoga de lugar em lugar com as escrituras e foi expulso de cada uma delas, até que finalmente ele sacudiu o pó de seus pés e se voltou aos gentios. Que foi aquilo? O soar da trombeta. Ele foi uma trombeta para a sua época, ele foi um instrumento, ele foi a voz de Deus, foi a voz do leão através de Paulo, para a sua época. Um anjo mensageiro aí de pé com a palavra. Oh, não percam isso agora. A palavra, e Paulo, com a interpretação inadulterada da palavra de Deus, arrebentou cada uma dessas sinagogas, lhe custou a vida, porém disse a verdade. Como iria você a Irineu? O quê? O mensageiro da era seguinte da igreja e São Martim da era seguinte, quando começaram a obter a doutrina dos nicolaítas, começou a entrar e eles arrebentaram aquelas eras. São Martim arrebentou sua era, então Lutero, o quinto mensageiro, ele arrebentou aquela igreja católica com a palavra de Deus: o justo viverá da fé, ou pela fé. E ele disse: este não é o corpo literal de Cristo, e jogou a comunhão no piso, saiu e arrebentou aquela igreja católica. Aquela quinta trombeta soou, e isso é certo. Está isso correto? Aquela quinta trombeta, aquela quinta voz, o trovão soou embaixo aqui, como a voz de Deus soou aqui embaixo, porque cada mensageiro tinha que ter uma inspiração de Deus.
Porque eles não iam falar de si mesmos. Eles tinham que receber aquela inspiração divina de Deus para passar o que Deus queria para a sua época. John Wesley se levantou no dia da igreja anglicana quando diziam: não há mais razão para se ter avivamentos. E isso foi a semente. Porém, John Wesley se levantou com a mensagem da segunda obra da graça. A primeira foi justificação pela fé, a segunda obra da graça foi santificação. E ele arrebentou a igreja anglicana com a trombeta do evangelho, preparada para a guerra. Isso é certo, ele o fez. Você começa a pregar mensagem pelo rádio, isso gera uma guerra, irmão. Começa então a batalha e vem gente que vai buscar, sabe, gente que vai buscar dizer que não é assim, que isso é falso, que aquela coisa, é uma guerra escriturística. Mas quando você tem certeza que você está vivo e não morto, aleluia, então você pode provar pela palavra que está. Me diga que isso não é assim. Aí vão ter que fechar a boca, como fez o irmão Bossor quando aquele ministro, o irmão Best, todos aqueles ministérios redentivo de Jesus Cristo do passado foi cumprido nele, sim ou não? Aí se acabou a história. Agora estamos na era de Laodiceia, quando novamente se tem denominado. Você vai ver que depois do mensageiro, cada uma delas foi se denominando, e Deus fechou aquela era, selou aqueles que creram na mensagem daquele mensageiro e passou para outra era. O outro apareceu já com outra, entende? Com a inspiração para a sua época. E assim foi a coisa, foi crescendo e a pirâmide foi formando. Agora, nem eles mesmos sabiam que estavam naquela época. Nem eles mesmos sabiam que estavam naquela, como disse, naquela era. Isso só foi esclarecido quando o sétimo anjo apareceu na cena. Aí foi quando aquele desenho que foi feito pelas suas próprias mãos, que eu vou lhe mostrar, lá no nome de Jesus, ele então tipificou aquilo ali, e ali formaram aquela pirâmide, e ele então colocou cada coisa em seu lugar. Glória a Deus. Então ele diz aqui, estamos na era de Laodiceia, quando novamente se tem denominado metodista, batista, presbiteriano, luterano, pentecostal, e estamos esperando que venha um profeta para arrebentar com esta era e torná-lo de sua iniquidade. Agora ele diz, estamos esperando um profeta. Qualquer pessoa pode pegar essa aqui, então vai vir outro aí. Quando ele era ele mesmo. O Brando dizia, sou eu. O irmão Grimo uma vez disse para nós, na reunião, quando o Mombrana discerniu algo sobre que ele tinha que cortar o cabelo, ele disse, irmão Brana, o senhor é o sétimo anjo, você é esse. Ele disse, calma, te acalma, peraí, calma. Eu não posso dizer isso em público, as pessoas não entendem, guarda isso para ti. Louvado seja Deus. Você crê que uma pessoa que tem o batismo do Espírito Santo vai andar arriba saia? Você crê que ele vai andar dizendo que ele tem, olha, eu sou batizado, eu tenho o Espírito Santo e aquela coisa? Ele não vai andar dizendo isso. Ele simplesmente refletirá o que está nele. Eu não tenho que provar para você que eu sou um eleito, e você não tem que provar para mim que você é um eleito. Glória ao nome de Jesus Cristo. A tua natureza, o que está em você, vai provar para você mesmo de que lado você está e quem é você. Glória a Deus. Então ele diz aqui,
Notem agora, a igreja de Laodiceia, o mensageiro terminará a era de Laodiceia. O sétimo anjo consumará todos os mistérios que têm sido perdidos anteriormente nas batalhas pela verdade. Se levantou Lutero, porém não tinha toda a verdade. Ele só tinha a justificação, correto? Ao longo veio outro mensageiro chamado John Wesley, com santificação. Ele não a tinha. A Bíblia disse, a igreja de Filadélfia. Então confundiram tudo e regressaram diretamente ao formalismo, como fizeram em primeiro lugar, quando ele olhou como o alfa e o ômega, sua mão colocada desse modo, para um lado e para o outro, o primeiro e o último. Agora, na sétima era, ela tem se denominado. Deus vai, move aquele povo, glória ao nome de Jesus, e o traz para a sua palavra. Porém, há pessoas dentro da igreja, da própria mensagem, com ideias denominacionais. Querem se vestir como eles, querem agir como eles, querem introduzir os hinos deles, entende? Querem atuar igualzinho que eles, adquirem um espírito denominacional jezabelino. Não querem se vestir ou agir da forma que a Bíblia diz, o que a mensagem nos ensina. Não, quer agir da forma que ele crê, ou que ela crê. Então veja bem, seu espírito caiu no dia de Pentecoste e encheu aquele grupo. Ela gradualmente se esvaziou até que passou através das eras das trevas. Os 7 castiçais de ouro, as 7 eras da igreja. A última era foi a que estava mais afastada dele. Olha ali, ó. Olha a luz que teve mais lá em cima. Ele, quando olhou para o futuro e ele viu 1977, o que foi que ele viu? Luz? Só escuridão, meu irmão. Completamente trans. Disse, era impossível alguém viver ali. Porém, o Mombrana vai e diz que da sétima era tinha os elegidos, porque tinha que ter. Os vencedores da era da Laodiceia tinha que ter, ou tem que ter esses vencedores. Aleluia! Glória ao nome de Jesus Cristo. A pior era de todas elas é que nós, meu, nos tem tocado viver. É a era mais religiosa, é a era de todo mundo serve a Deus, todo mundo adora a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. É a era onde há mais hipocrisia, mas é a era onde há mais luz também, porque diz que haveria luz no entardecer. Isso foi quase aproximadamente 1000 anos de trevas. A igreja católica, Lutero começou a trazer a luz seguinte, um pouco mais perto da palavra. A próxima luz veio um pouco mais perto, isso é restauração da árvore noiva aqui. A luz seguinte, Laodiceia, então regressou direto, conforme fez em primeiro lugar. Entrou diretamente na mesma confusão que entrou em primeiro lugar. Não veio ao que me refiro? A era da Laodiceia também se denominou. E a igreja da mensagem, que você não sabe se é a igreja da mensagem. Você sabe porque tem foto do Mombrana, porque carrega a literatura do Mombrana, mas, irmãos, eu vou lhe contar, sabe? Há pessoas, igreja, realmente, meu amado irmão, aleluia, que é uma Babel completa. As mulheres se vestem imoral, os homens todos se vestem imoral, em sua maioria, vamos dizer assim, não vamos generalizar. Glória ao nome de Jesus Cristo. Enredados em caso de casamento e divórcio, e tantas coisas horríveis. Glória ao nome de Jesus. Aleluia. Então você vai ver que esse espírito, diz, a era de Laodiceia também se denominou. E diz aqui: agora observem, há muita verdade perdida ali fora,
Porque onde outros se comprometem, na verdade, porém, este sétimo anjo não se comprometerá em nada. Ele reúne todos os cabos soltos, os junta todos, e ao tocar a trombeta, todos os mistérios de Deus se consumarão. Deus lhe enviou. Todos os mistérios ocultos foram consumados quando eles foram revelados por ele. Através de quê? Se estes são mistérios ocultos, o homem terá que ser profeta. E não acabamos de estudar e ver que esse profeta que virá nos dias finais será esse grande Elias, pela qual temos estado esperando? Agora que ele diz que é Elias. Louvado seja o nome de Jesus. A pessoa vem e diz, não, mas isso aqui é outro homem que está vindo. Então passou pelo continente asiático, passou pela Europa e foi, chegou até ali, aquela ilha do Reino Unido, e logo então aquele continente europeu, e cruzou, chegou até a América, um profeta para a América. Agora há um profeta para a África. Mas por que não evangelizar a África, pois? Se o profeta William Branham foi só para a América, então deixe-nos em paz, vão evangelizar a África. Não é verdade? Porquanto estes mistérios que estão ocultos aos teólogos terão que ser revelados através de Deus. E a palavra vem somente ao profeta. Sabemos disso. Ele será o segundo Elias, conforme prometido, ou a mensagem que ele trará será o mistério sobre todas estas coisas. Glória ao nome de Jesus. Só uns poucos o entenderão. Como foi nos dias de Noé, assim será na vinda do Filho do Homem. Quantos se salvaram? 8 almas. No dia de Ló ali, realmente só 3 salvos. A esposa começou a sair e se perdeu. Assim será na vinda do Filho do Homem. Ali haverá poucos salvos transladados nesse tempo. Um dos mistérios é essa igreja sendo arrebatada. Como Ló foi tomado, como Ló foi tirado para longe, Enoque foi arrebatado e a igreja também será arrebatada. Um entrou e um saiu, e o outro subiu. Exatamente perfeito. A palavra veio. O livro que está escrito por dentro é então completado, quando todos estes mistérios tiveram terminado de soar. Glória ao nome de Jesus. Agora veja bem, irmão. O negócio que a pirâmide daquele lado ali, né? Não tem que colocar a pirâmide aqui, desse lado aqui, para o estudo. Uma das coisas interessantes é que você vai ver, se você ler a mensagem, Senhor, esse é o tempo do fim, você vai encontrar ali alguns sonhos, inclusive do irmão Júnior Jackson, né? E um deles, o irmão Branham está pegando um pé de cabra, uma alavanca, e está levantando ali, e ali está algo ali onde não tinha luz, tinha pegado ali. Glória ao nome de Jesus. Então, quando ele disse o livro é escrito por dentro e por fora, louvado seja o nome de Jesus Cristo, você vai observar nessa pirâmide, louvado seja Deus, que a pirâmide tem 4 lados, ou não? É 4 lados que tem? É, 4 lados. Ela tem 4 lados. Só que está um lado que está oculto ali, nós não estamos vendo. Amém? Mas está ali. Glória ao nome de Jesus. Ela tem 4 lados. Louvado seja Deus. Então observe, meu amado irmão, que quando esses 7 trovões soarem, acontece uma coisa: o nome novo de Jesus Cristo é dado a conhecer, porque está incluído dentro disso o nome novo. Então, se os selos foram abertos, ou melhor, se o 7º selo já foi revelado, então qual é o nome? Já saiu um grupo dizendo que é William Branham. Estão errados, porque em 1985 William Souto Santiago saiu com essa mesma melodia, dizendo então que o nome novo era William Branham, que o nome de Jesus Cristo agora era William Branham, porque ele desceu do céu, o anjo forte desceu do céu, logo se humanou através de um homem de William Branham, e começaram a se batizar no nome de William Branham.
e que ele agora era o 8º mensageiro. Então, começaram a se denominar, começaram então nesse ismo. Aí o que aconteceu? Começou então a ensinar de que nós já estávamos transformados, nós não, eles já estavam transformados, os mortos já estavam ali, ressuscitados, mas eles já estavam transformados, e o que você fizesse na carne não interessava, Deus já tinha julgado aquela carne, já estava condenado, e o que você podia fazer o que quisesse nela. Aí o que aconteceu? Começaram a trocar de esposas. Não chegar, hoje tu leva a minha esposa, hoje eu levo a tua, tá? Não, eu vou levar a tua filha hoje, eu levo a tua. E começou esse bacanal de sem vergonhice dentro dessa coisa, por causa desse pensamento. Glória ao nome de Jesus. O pastor era o esposo da igreja, imagine. E ele subia no púlpito e ele dizia: eu estou indo para o encontro em São Juan de Porto Rico, e Deus me revelou. Quando ele dizia assim, a igreja fica isso assim de gente, olha, lotado. E então, quando ele dizia, todo mundo estava em expectativa quando o pastor ia viajar. Aleluia, isso é naquele tempo. Aí os maridos, as mulheres, as famílias ficavam ali em expectativa. Ele dizia: o Espírito Santo à noite me revelou que, irmão, você, irmão, a sua esposa é quem vai me acompanhar. E ele gritava: aleluia, Senhor, minha esposa foi a elegida, glória a Deus. Ou seja, ele era feliz. Vocês entenderam, né? Ele era um feliz, um felizardo. Aleluia! Ou então ele chegava e olhava e dizia: o Espírito Santo me revelou, irmão, que a sua filha é a escolhida. Minha filha! Começava a dar ataque, chorava, ela é a escolhida. E a menina chorava: graças a Deus que eu fui a escolhida. E voltava de lá um pouquinho mais gordinha, sabe? Porque essa coisa, esse ensinamento, essa sem vergonha, levou a isso. Quando eu digo que isso é caminhar sobre uma gilete ali, louvados, é muito perigoso. Porque essa melodia, eu já ouvi isso há muitos anos, irmãos. E hoje no nosso país, desde Franca, esse espírito está entrando por todo lado. Desde a ilha de Trinidade e Tobago, isso está se infernizando por tudo quanto é lado. Isso sigue avançando e avançando e avançando e avançando. E aquilo vai devorando e vai indo e vai indo e vai indo. E vai levando, meu amado irmão, a uma grande confusão. Agora eu pergunto: o eleito será enganado? Não. Quando nós começar aqui sobre o livro eterno, você vai ver que o nome que ele colocou ali não pode ser enganado. Porque a Bíblia disse que se fosse possível, os elegidos seriam enganados. Mas não é. Não é enganado. O problema de Nelly Sander foi parar por um homem: mas se eu vou lá e ouço, e o evangelista, você vai evangelizar numa discoteca? Ou você vai para um prostíbulo, onde está ali um pouco de mulher pelada e evangelizar? Que espírito você tem? Então veja bem, glória ao nome de Jesus. Ele diz aqui: o livro que está escrito por dentro é então completado quando todos estes mistérios tiverem terminado de soar. Agora deixe-me ler de novo, para que assim estejam seguros. Agora veja, nos dias da voz do sétimo anjo, o anjo final, ele deixou claro aqui entre parênteses, né? O anjo final, não tem mais anjo. Quando ele começar a trocar a trombeta, o mistério de Deus será consumado, ou seja, finiquitado, terminado, concluído.
Agora, é o mistério de Deus, um deles, Paulo disse em 1 Timóteo 3,16, sem contradição, grande é o mistério da piedade. Deus tem sido manifestado em carne, o palpamos, ouvimos, recebemos em glória, visto dos anjos, vindicado aqui na terra, aleluia, era Deus, seguro é um grande mistério, mas está tudo resolvido. Não Pai, Filho e Espírito Santo, três deuses, só um Deus, em três ofícios, a paternidade sobre Moisés, a filiação sobre Cristo, o Espírito Santo sobre esta dispensação, três dispensações do mesmo Deus, não três deuses. O mistério está consumado. A Bíblia diz que ele seria o livro que está escrito por dentro, aleluia, a Bíblia diz que ele seria, eu não sei se é um erro aqui, deixa eu ver aqui, é o 248, né? O livro que está escrito por dentro está então completado, quando este anjo cessa. Agora, por favor, entenda isto: quando a mensagem do sétimo anjo for completada, os mistérios da divindade, o mistério da semente da serpente, todos os outros mistérios de todas estas coisas. Agora, eu quero dizer para vocês que os mistérios dos 7 selos, o Mombrana disse, ele diz, aleluia, ele diz que os trovões é algo à parte dos selos. É algo à parte dos selos. Não, mas se acalme, não me interrompa, por favor. Esperem que eu cite a mensagem, porque o que eu disser aqui eu vou citar, irmão. Tá bem? Glória ao nome de Jesus Cristo. Vamos ver aqui. Glória ao nome de Jesus Cristo. Deixa eu somente buscar aqui, porque não tinha aqui anotado, porque não ia me referir a isso. Louvado. Vocês estão me entendendo, né? Glória ao nome de Jesus Cristo. Com respeito a isso aqui. Glória ao nome de Jesus. Deixa eu ver aqui. Ok. Vamos lá. O intervalo, 17 de março de 63. Ele diz assim: os 7 selos sobre o livro tem o livro selado. O livro selado, o livro está absolutamente selado. Vocês veem isto? O livro é absolutamente selado até que os 7 selos sejam rompidos. Ele está totalmente selado com 7 selos. Agora, isto é diferente dos 7 trovões. É diferente dos 7 trovões. Porém, eu quero que vocês entendam, meu irmão, glória ao nome de Jesus, quando ele diz diferente aos 7 trovões, você vai ver que quando o sétimo selo que ele deixou entreaberto, glória ao nome de Jesus, e ele falou, então, disse, está em três etapas: a abertura da palavra, a pregação aos mortos e a palavra falada. Até aí ele chegou, parte, não disse mais nada. Glória ao nome de Jesus Cristo, aleluia. Então, quando ele vai e expressa, ele diz, é algo à parte, diferente dos 7 selos. Louvado seja o nome de Jesus. Agora você vai observar, louvado seja o nome de Jesus Cristo, de que os 7 trovões, quando ele realmente é soado, louvado seja o nome de Jesus, o irmão Brana diz que os 7 trovões não podiam ser revelados porque era o rapto.
era o que ia produzir. Quando soar os 7 trovões, é quando a fé de rapto será dada, será conhecida. Você vai receber essa fé de rapto, porque já você está ali, já você está em cima da pirâmide. Glória ao nome de Jesus. Tem que vir a ressurreição de todos aqueles embaixo, todos, eles têm que ressuscitar, inclusive da sua era, da minha era. Aqueles que partiram também ressuscitam. E logo então o que vem? Um rapto, que o Mombrana disse, fé para o rapto estão nas mensagens. Louvar, é por quê? Porque você vai unindo aqui, unindo ali, porque o Mombrana diz uma coisa aqui, o Mombrana diz outra coisa ali, às vezes fica inconcluso, você fica, oi, como é isso? Por que ele disse isso? Por que concluiu aquilo? Então você vai indo, e vai indo, louvado seja o Senhor Jesus, e a coisa que você só vai ver daqui a 20 anos, se é que estamos aqui. Eu digo, sabe por quê, meu irmão? Há coisas que eu realmente, louvado seja o nome de Jesus, vi, e até ensinei, louvado seja o nome de Jesus, porque eu não tinha mensagem para aquilo, e depois de 20 anos depois, foi que eu vim a entender, compreender que aquilo estava errado, não era daquela maneira, era de outra maneira, porque as mensagens chegaram, as coisas foram esclarecidas. Então não é que nós vamos então tomar a coisa de uma vez ali, isso é assim, não, senhor. Olhe, se há algo, meu amado irmão, minha amada irmã, para você compreender isso, é humildade. A humildade é uma virtude, glória ao nome de Jesus Cristo, que Deus te dá. Para quê? Para você aprender, para você escudrinhar. Ou não entendi isso, não compreendi, Senhor, ou eu estou errado, ou o profeta errou, ou o homem está errado. Mas Senhor, eu quero saber, porque se eu estou errado, glória ao nome de Jesus, então eu estou disposto a reconhecer o meu erro. Mas se é a verdade, Senhor, oh, que maravilha, isso serve para mim. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Há muitas coisas, por exemplo, que eu me lembro do irmão Galdona, glória ao nome de Jesus. Ele ensinou muitas coisas que, em realidade, veja bem, ele disse, Deus me revelou que eu não veria morte, ou melhor, que eu veria rapto. Mas morreu em 99 e o rapto não veio. Mas aquilo foi um pensamento, algo que ele sentiu de dizer para a sua igreja. E todo mundo na igreja dizia, nosso pastor não verá morte, verá rapto. E todos se prepararam para o rapto, ou quase todos. E resulta que em 99, no dia 9 de outubro, Deus recolhe o irmão Galdona. E aí? A maioria dos pastores da Venezuela e também no Brasil, inclusive o irmão Joaquim, pregaram que a volta de Cristo era em 77, o rapto ia acontecer 1º de janeiro de 77, ou melhor, 77 mesmo. E foi pregado, e foi ensinado, e foi isso, foi ensinado. E a coisa não foi assim, porque mal interpretaram. Agora, se homens como esses falharam, erraram, glória ao nome de Jesus, sou eu que não vou errar? Sou eu que serei um sabe-tudo? Sou eu que teria a resposta para tudo, igreja? Não, meu irmão, minha irmã, não. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Então veja bem, outra coisa que eu via quem se ensinava também, árvore que não se poda não cresce. Então as irmãs cortavam a ponta do cabelo, porque tinha que crescer o cabelo. Eu digo, isso é escriturístico? De onde está a palavra? De onde diz o profeta? A Bíblia diz que ela não pode. Porém as pessoas tomaram aquilo como um absoluto. Amém? Aleluia. Então, em vez de ir para a palavra, em vez de ir para a mensagem, então se complica. Louvado seja Deus. Então veja bem, que horas tem aí, irmão? Deixa eu ver aqui a hora, que o irmão Luiz Belo está quase, tem que comer, né, irmão? Com fome. Glória ao nome de Jesus. Então veja bem aqui. Notem Apocalipse 5:1. E vi na mão direita do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro. A escrita estava dentro. A escrita, é claro, eu não a
capa diz uma coisa, você abre o livro, você começa a ler, até discorrer até o final, e logo você fecha o livro, e já não tem mais nada que ler, porque o que o escritor queria escrever é mistério. E não tem mais nada aqui. Glória ao nome de Jesus. Terminou o livro. E então ele diz aqui, nos dias da voz do sétimo anjo, então é o tempo da revelação das 7 vozes de Apocalipse 10. Quando o livro for consumado, só resta uma coisa. E essa é as 7 misteriosas vozes do trovão que estava escrita por detrás do livro que a João foi proibido de escrever. Deixe-me ler, disse ele. E vi outro anjo forte descer do céu, vestido numa nuvem, e o arco celeste sobre sua cabeça, e seu rosto era como o sol, e seus pés como coluna de fogo. E tinha em sua mão um livrinho aberto, e pôs seu pé direito sobre o mar, e o esquerdo sobre a terra, e clamou com grande voz, como quando um leão ruge, e quando 7 trovões falaram suas vozes, e sendo ouvida dos 7 trovões as vozes, eu ia escrever. E logo uma voz disse, foi dito algo, não foi só um ruído, algo foi dito, e ele ia escrever. E ouvi uma voz do céu que me dizia, observe, onde estavam as vozes dos trovões? No céu. No céu? Não, na terra, ele diz. Aqui está aí? Onde é que está? Aí está. Observe onde estavam as vozes dos trovões, não no céu, na terra. Os trovões nunca falaram dos céus, falaram da terra. E ele disse aqui, e eu ia escrever e ouvi uma voz do céu que me dizia, sela, maiúscula, sela as coisas que os 7 trovões têm falado e não as escrevas. Está do lado de trás, quando o livro for completado. Agora, ele não disse do lado da frente, ele disse na parte de trás, depois que tudo estiver completado. Depois que tudo estiver completado. Então, quando o profeta diz que os 7 trovões é algo à parte do selo, então 7 era 7 selos, 7 trovões. Amém? Isso não sou eu que estou dizendo não, igreja. Isso não sou eu que estou inventando, estou dizendo o que o profeta disse. E se o profeta disse, eu creio. Porque quem sou eu para endireitar o profeta ou querer corrigir o profeta? Se ele errou, não é meu problema, é problema dele. Então as vozes destes 7 trovões serão a única coisa que estará impedida de prosseguir no livro, porque não estava escrita no livro. O irmão Brando, ele foi e disse, no nome de Jesus, os selos que estavam escritos, e logo os que não estavam escritos, que não estará revelado, nem mesmo está escrita no livro, ou quisera fazer com que as pessoas pudessem efetivamente. Não falhem, por favor, não fale desta vez, estou me preparando para lhes deixar, não fale. Se alguma vez me atendam, estes selos estão na parte de trás do livro, e no tempo que o 7º anjo estiver tocando a trombeta, são consumados. E estes são os mistérios de Deus, a ida da igreja e todas estas outras coisas. Os mistérios terminam. Agora, o profeta concluiu toda a revelação? Concluiu. Agora os 7 trovões soaram? Já soaram os 7 trovões? Não, senhor. E o profeta já não está na cena. Porém, ele diz, fé para o rápido textão das mensagens. Fé para o rápido textão das mensagens. E depois, na sequência, o profeta diz, tudo que a noiva necessitar, o Espírito Santo revelará individualmente. Diz, porque isto não é coletivo. Igreja, o irmão Brana disse, não é coletivo. Não é um grupo que vai revelar, não sou eu que vou dar para você fé de rapto. Não sou eu que vou produzir fé de rapto em você, não. Louvado seja o nome de Jesus. Leia as mensagens, una o quebra-cabeça, e você vai entender, você vai compreender, glória ao nome de Jesus Cristo, o que o nosso profeta nos disse.
E disse: quando este sétimo anjo fizer soar, cada mistério está terminado. Seja quem ele for e onde quer que ele esteja, a palavra de Deus não pode falhar. Ele diz: mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele tocar sua trombeta, se cumprirá o mistério de Deus, como anunciou a seus servos os profetas. Versículo 7 de Apocalipse 10:7, o profeta sai da cena. Versículo 8 adiante, já o profeta não está conosco. Amém? Glória ao nome de Jesus. Porque já é uma etapa da noiva, a parte final. E disse: agora quando ele começar a tocar a trombeta, o mistério será consumado. Então é tempo para que as vozes, veja bem, agora quando ele começar a tocar a trombeta, o mistério será consumado. Finiquitou. Então é tempo para que as vozes das sete vozes seladas de Apocalipse 10 sejam reveladas. Agora, quem vai revelar esses trovões? Alguma pessoa em particular? Ou é o Espírito Santo que revelará isso individualmente? É o Espírito Santo que revelará isso individualmente. Não é um pastor do púlpito que vai produzir isso para você. Não é um pregador pela internet que vai produzir isso para você. Não. Glória ao nome de Jesus. Quando todos os mistérios do livro estiverem completos, e a Bíblia diz que ele consumará o mistério, quando os homens anteriormente, nas outras eras, têm pelejado pela verdade, pelejaram pela justificação, pela santificação, pelejaram por isto e por aquilo outro, que fizeram ele? Deram a volta e se organizaram de novo. Fizeram a mesma coisa, os pentecostais, os batistas, os presbiterianos, os luteranos, cada um deles fez a mesma coisa, regressaram e fizeram a mesma coisa. E a Bíblia diz em Apocalipse 17, que isso é o que eles fariam, a velha prostituta e suas filhas, o mistério da Babilônia. Glória ao nome de Jesus. Amém? E os 7 trovões aqui na revelação de Jesus Cristo são algum mistério. Não diz a Bíblia que esta é a revelação de Jesus Cristo? Ora, há algum mistério oculto então nisso? O que é isto? Os 7 trovões o têm. Porque João ia escrever e veio uma voz do céu que disse: não escreva, mas sela-os. Sela isto, coloque do lado de trás do livro, isto tem que ser revelado, são os mistérios. Estou lhes fazendo a pergunta, quando esta voz anunciou, explodiu com trovões. Glória ao nome de Jesus. Notaram que quando os 7 selos que seguiam as 7 eras da igreja, quando foi aberto o primeiro selo, que aí houve um trovão? Houve ou não houve um trovão? Houve. Foi aberto o primeiro selo no livro. Houve um trovão, o primeiro selo fora do livro. Fora do livro não se abriria do mesmo modo. Deus não muda seu programa. Vamos voltar a Apocalipse 6:1. E olhei quando o cordeiro abriu um dos selos e ouvi um dos 4 animais dizendo como com voz de trovão: vem e vê. Ali foi um trovão, o primeiro selo. E o selo foi um trovão. Nesse tempo foi aberta a trombeta e a trombeta foi tocada no Pentecoste, por certo. Não entraremos nisso. Então, se esta é uma continuação para o soar destas últimas trombetas, ou destes últimos trovões que surgirão, os mistérios, o último selo terá que comparar com o resto da Escritura. E se esses primeiros ali foram abertos como uma explosão de trovão, também o segundo está sobre a mesma base. A mesma base. Agora, um trovão soou, 7 eras, 7 mensageiros, 7 mensagens, 7 virtudes, entende? Tinha que aparecer, cada um deles recebeu a unção para a sua época. Porém, o mistério completo seria dado no último, a qual é o anjo de Apocalipse 10:7. Glória ao nome de Jesus. Agora disse aqui, 7 trovões, então notem. E então
3 e 4. E então um juramento desse anjo forte que o tempo estava terminado. Quando os 7 trovões ecoaram suas vozes. Aí ele colocou um pé sobre o mar e o outro sobre a terra e jurou por aquele que sentado sobre o trono que o tempo não seria mais. Terminou. Porque ele teria que reclamar os seus, o rapto tem que acontecer. Porque se o tempo não é mais, terminou a misericórdia, acabou tudo, não tem mais nada. Quando estes trovões fizeram soar suas vozes, então o anjo, simplesmente pense nisso, um anjo vestido numa nuvem e com um arco celeste cobrindo sua cabeça. Ora, vocês sabem quem é este? Pôs um pé sobre a terra e sobre o mar, e levantou sua mão e jurou que quando esses 7 trovões desferissem suas vozes, que o tempo não seria mais. E se o mistério dos mistérios de Deus está consumado, que são aqueles 7 mistérios surgindo? Numa humilde igrejinha com a nossa, que o Todo-Poderoso tem vindo e considerado o baixo estado de seu povo, aquelas estrelas caindo em sua constelação na eternidade, aquele anjo vindo e dizendo, como João foi enviado para arrematar, aí diz, como é que diz aí? Arrematar o Antigo Testamento e manifestar a introdução de Cristo, tua mensagem arrematará, bem, é assim que diz, esses cabos soltos, e introduzirá o Messias justamente antes de sua vinda. A mensagem dos dias finais, notem, o anjo forte fez um juramento que o tempo não será mais. Agora ouça, este anjo desceu do céu. Veja os outros 7 anjos das 7 igrejas, eram mensageiros terrenos, porém este anjo, toda a mensagem está consumada. O 7º anjo arrematará a coisa toda. E este anjo veio não para a terra. Ele não é um homem da terra, como os mensageiros as eras da igreja. Isso está consumado, mas este anjo traz o próximo anúncio. E um anjo significa um mensageiro. E ele desce do céu vestido numa coluna de luz. Uma nuvem com um arco celeste sobre sua cabeça. E um arco-íris é um pacto. E este era Cristo com um pé sobre a terra e um sobre o mar, e jurou que o tempo não será mais. Os outros anjos foram mensageiros, homens na terra, porém este anjo, este disse ao anjo da igreja de Laodiceia, ao anjo da igreja de Éfeso, mensageiro da terra, homens mensageiros, profetas e assim sucessivamente para a igreja, mas este não veio da terra, ele veio do céu, porque o mistério está todo consumado, e sendo o mistério consumado, o anjo disse, o tempo não será mais. E os 7 trovões fizeram soar suas vozes. Quando disse, o tempo não é mais. Glória ao nome de Jesus. Então o Mombrana disse, tem que haver algo desde os céus. E ele disse, e isso virá desses 7 trovões, que mudará e produzirá a fé para o arrebatamento. Sim, Senhor. Leia o 7º selo. Toda a mensagem do 7º selo. E leia o anexo. Quando o Mombrana pregou os 7 selos, no dia 24 de dezembro, de março de 63, ele terminou. No outro dia, ele completou coisas que ele não quis dizer publicamente. E o que ele diz naquele anexo, glória ao nome de Jesus Cristo, ele não disse na reunião anterior. Por quê? Porque disse que aquilo não era para o público. Você entende? Então há coisas, meus amados irmãos, glória ao nome de Jesus Cristo, que através das coisas vai indo, louvado seja o nome de Jesus, e assim vamos, pela graça do Senhor Jesus Cristo, buscando ajudar, esclarecer, aleluia, certas coisas, louvado seja Deus. Eu creio que estamos numa caminhada, numa meta só, num objetivo só, e queremos chegar a uma conclusão, glória ao nome de Jesus, amém, sem armar escândalo, sem armar confusão, não, simplesmente vamos tomar as coisas em simplicidade, glória ao nome de Jesus. A única maneira de Deus nos ajudar é através da simplicidade, através da oração, através de nós realmente lermos as mensagens e buscar ali. Então leia Senhor, esse é o tempo do fim. Leia o 7º selo também, glória ao nome de Jesus Cristo, o intervalo ou a brecha entre as 7 eras e os 7 selos. Leia isso aí, glória ao nome de Jesus. Nessa mensagem que estamos lendo aqui, o Mombrana explica muita coisa sobre os trovões e sobre o trovão e os trovões, amém? Ele fala do trovão que soou
aleluia, ali no capítulo 6, 1, e ele fala dos trovões. Então leia com muita atenção, com muito cuidado, vá grifando e apontando ali, a coisa que o Mombrana fala para lá, depois retrocede para cá, a coisa que ele diz em ponto suspensivo, que você vai ter que buscar em outra mensagem, para completar aquilo ali, você entende? E assim você vai ali, unindo o quebra-cabeça sobre isso aí. Mas quando você então chegar, você vai ler a brecha, no nome de Jesus Cristo, quando ele começa a falar sobre, louvado seja Deus, o processo sobre o livro de redenção e assim sucessivamente. Quando ele chega no primeiro selo, ele começa a falar da experiência que ele teve quando o anjo veio até o seu quarto, entende? E ali você vai indo. Então o certo seria você ler a brecha, os 7 selos, primeiro selo, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto e o 7º selo. Você tem aquele livro capa preta, o capa preta porque não é que é um livro ruim, é capa preta porque a capa dele é preta, ali diz a revelação dos 7 selos. E então ali você vai pegar aquele livro e comece a ler, entende? Pegue a brecha, pegue os primeiros selos, e assim vai grifando aquilo ali, glória ao nome de Jesus Cristo, amém? E você vai montando ali o seu seu quebra-cabeça, e assim sucessivamente, louvado seja o nome de Jesus Cristo, aleluia. E as coisas que você não entender, não compreender, anote, louvado seja o nome de Jesus, e então diz, olha, aqui está coisa, me diga isso, e assim sucessivamente. Então, meu amado irmão, meus preciosos irmãos, aleluia, eu queria entrar nesse aqui, mas a hora já não me dá para completar isso aqui, porque senão nós vamos então passar do horário e nós temos cultos às 19 horas. Mas somente uma pincelada sobre isso aqui, louvado seja o nome de Jesus, sobre o livro eterno, glória ao nome de Jesus. Os 7 selos, Mombrana disse. Na Bíblia podemos ler que Deus tem um livro que foi selado com 7 selos, segurando os 7 mistérios ocultos de Deus que foram mantidos em segredo através dos tempos. O que poderia ser o significado desse livro para nós, os cristãos? Mas veja, antes de que chegarmos aos 7 selos, ao livro selado, está o que a Bíblia fala de o livro da vida do Cordeiro, que nós voltamos então para a era de Sardes. A era de Sardes ali, entende? Isso está na revelação de Jesus Cristo, não na pregação do irmão Brana, não está na pregação do irmão Brana, senão no livro do Dr. Oliveira, de uma exposição das 7 eras, ali é onde está isso, glória ao nome de Jesus. Porém, em respaldo com a Bíblia, em Êxodo 32, 33, disse o Senhor a Moisés, aquele que tiver pecado contra mim, a este eu riscarei do meu livro. Apocalipse 3,5 disse, aquele que vencer, o mesmo será vestido de vestes brancas, e eu não vou riscar o seu nome do livro da vida, mas confessarei seu nome diante de meu Pai e diante de seus anjos. Apocalipse 20, versículo 11 a 15, e vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja face da terra e do céu fugiram, e não se achou lugar para eles, e vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus, e os livros foram abertos, e usam plural, e os livros foram abertos, e outro livro foi aberto, que é o livro da vida, e os mortos foram julgados pela coisa que estava escrita nos livros, segundo as suas obras, e o mar deu os mortos que estavam nele. Então, esse é um ponto que nós vamos, se Deus permitir, em outra oportunidade, já que tem que ver mais com ensinamento que com pregação normal, então nos leva um pouco mais de tempo para nós falar sobre isso aqui, amém? Mas eu creio que vocês já até ouviram pregações sobre isso aqui, louvado seja Deus, e então nós iremos falar sobre, aleluia, o livro, a lista dos nomes nos livros, quem são os primeiros da lista, entende?
quem são eles. E esse livro também, o Brando diz que foi dado para Adão, e logo Deus tomou esse livro e levou, e glória ao nome de Jesus Cristo. E então, até que no tempo do fim, então, através da mensagem, Deus então chamaria aqueles nomes que estavam ali no livro. Então, isso aqui nós vamos falar depois. Louvado seja o nome de Jesus. Há muitos tópicos aqui também que talvez, glória a Deus, é compreensivo e não também, porém não pode ficar dúvida, ou é ou não é. Uma coisa eu sim sei, e repito o que o Mombrana disse: diante do trono branco não há misericórdia. Isso eu digo. Não há misericórdia. Ninguém será salvo, porque não é trono de misericórdia, é juízo. A pessoa vai receber a sua sentença. Já não é mais, não tem sangue, não tem intercessão, se acabou. Eu discordo com um dos nossos amigos pregadores que diz que haverá. Isso está errado. Está completamente errado. E eu digo porque eu tenho mensagem para provar que não é assim. Porque o profeta diz que não haverá misericórdia. Amém? Glória ao nome de Jesus. E isso tem trazendo polêmica no país, em muitos lugares do companheirismo, por causa disso. Glória ao nome de Jesus Cristo. Entende? De que a mãe vai interceder pelo filho, aquela coisa. Isso não existe. Isso não existe. Isso está completamente fora do que o irmão Brana nos ensinou. Não há intercessão ali diante do trono, porque já é juízo. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. E isso, eu me paro firme, glória ao nome de Jesus, aleluia, naquilo que o profeta disse, louvado seja Deus, e me mantenho daquela forma, dessa forma que o profeta na realidade nos ensinou. Amém. E assim, que Deus nos abençoe. Vamos estar em pé. Amado Senhor Jesus, nessa segunda fase, Senhor, sobre este ensinamento, Jesus, aleluia, eu te agradeço, meu Pai, por nos permitir estarmos reunidos e poder, Senhor, explanar e falar sobre este tema tão difícil de ser falado, de ser esclarecido. Para mim é difícil, Senhor, porque o teu profeta diz que muitas vezes há divergência com respeito a um ponto das Sagradas Escrituras, porém todos temos que chegar a um consenso, a uma conclusão, porque não há duas verdades, só há uma. E eu te peço, Senhor, que me ajude, Pai, me ajude a ser equilibrado, me ajude a me manter humilde, e sobretudo, Senhor, me mantenha, Senhor, sereno. Te peço que o Senhor também ajude esta igreja. Glória ao nome de Jesus. Há muitos irmãos entre nós, glória ao nome de Jesus Cristo, que conhece muito bem esta mensagem. Porém não é o conhecimento, Senhor, é a revelação da tua mensagem. Nós podemos nos equivocar, podemos errar, porque nenhum homem é perfeito. Porém, Senhor Jesus, se no discorrer, Senhor, de tua palavra, eu chegar a falhar, Senhor, estou aqui para ser corrigido. Eu estou aqui, Senhor, para reconhecer, meu Pai, as minhas falhas e os meus erros. Me ajude, Senhor, como disse teu profeta, Senhor Jesus Cristo, e eu te peço, Senhor,
que o Senhor, em sua infinita misericórdia, Senhor, sobretudo tenha misericórdia de mim. Meu Pai, teu profeta disse que já é hora de ensinar para a igreja as coisas mais profundas. E as coisas mais profundas é aquilo, Senhor, que está a parte dos nossos conceitos, das nossas ideias, das nossas tradições e daquilo que temos ouvido ou ouvimos, Senhor. Jesus, a revelação, meu Pai, teu profeta disse que é progressiva. Ela vai, Senhor, aumentando a cada dia. E eu te peço, Senhor, que me ajude e ajude esta igreja, Senhor. Para que não possamos, Senhor Jesus, deixar uma lacuna, um vazio, ou deixar brecha, Senhor, para, Senhor, haver ideias diferentes, Senhor. Porém, Jesus, se o Senhor nos permite dizer coisas que não estão de acordo com os nossos pensamentos, Jesus, aleluia, o que tem que ser, será. E em tuas mãos nos encomendamos a cada um. Eu te peço humildemente, Jesus, me ajude, Senhor. Em tuas maravilhosas mãos me encomendo. E encomendo essa igreja também, Senhor. E eu te peço, Jesus, que a cada dia haja mais luz, um pouco mais de luz, para que o Senhor nos dê o entendimento correto. Nos despede não de tua presença, mas deste lugar, Senhor. Em teu nome. Obrigado, Jesus. Te peço pelo irmão Alírio, que o Senhor leve ele com bem. Guarda, Senhor, em sua viagem. Livra de qualquer armadilha do inimigo, de qualquer acidente. Prospera em sua viagem. Ou se qualquer obstáculo, afasta do meio. A irmã Chapman também, que viaja esta noite, juntamente com a sua nora, leva ela, Senhor, ao seu destino, ao seu lar também com bem. E a nós que vamos regressar aos nossos lares para um descanso, almoço, nos leve também sobre a tua direção, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Obrigado, igreja. Bom dia a todos.